Já estamos de volta com o Hora Geral e você participa pelo 3041-6777. Vamos conhecer um pouco mais de esporte agora? Vamos lá. De olho na preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Portuguesa Santista venceu o Desportivo Brasil por 1-0 no primeiro amistoso da pré-temporada. A partida foi realizada no último sábado em Porto Feliz, interior de São Paulo. O único gol do jogo foi marcado por Kaique e ontem a Briosa anunciou a contratação do volante Vinícius. O jogador de 21 anos chega ao time para a disputa da Série B. Vinícius já atuou pelas categorias de base da Portuguesa Santista e retorna após passagens pelo futebol amador do Jabaquara e Cruzeiro. No profissional, ele atuou no Audax e São Bernardo. A Portuguesa Santista estreia no Campeonato Paulista dia 19 de abril contra o Diadema no estádio distrital do Inamar, na cidade de Diadema. Meu amigo Luciano Marques, tudo bem? Bom dia. Prazer reencontrá-lo, né? Meu. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é uma figura que eu já... Figura no bom sentido, né? Que eu já conheço há um bom tempo. De vez em quando a gente toma um cafezinho lá no Posto Piranga. Posto Piranga. Eu pago o café para você. É verdade. Aqueles negócios, aquele valezinho. Aquele tiquezinho que eles dão, né? É verdade. Tô brincando. E acabei em off aqui perguntando como que vai o seu sogro, sua sogra, que são duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que é o ex-prefeito de Cubatão, o José Oswaldo Passarelli e a dona Marcia Passarelli. São duas figuras que eu também tenho um carinho muito grande lá na cidade de Cubatão. Mas o tema não é Cubatão, é o CONDEF. CONDEF de Santos. Eu já deixei uma pergunta no bloco anterior. O que é o CONDEF? Explica para os nossos telespectadores. CONDEF é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Existe por lei, a Lei Municipal 799 de novembro de 91. É um dos conselhos mais antigos de direitos da pessoa com deficiência do Brasil. Acho que só perde para o Conselho Estadual, sim, que foi criado pelo antigo governador, já falecido, Franco Montoro, em 1984. Agora, o CONDEF, ele procura promover políticas de inclusão para pessoas com deficiência, ou ele é um conselho atrelado à prefeitura e ele fica meio que a reboque da prefeitura e sem voo livre para poder promover essa inclusão? Boa pergunta. O conselho, né, por força da lei, o conselho não é uma ONG, né? Então ele não tem um CNPJ, ele não existe juridicamente do ponto de vista de CNPJ e tal. Então ele é atrelado à prefeitura e existe uma dotação orçamentária dentro do município, hoje ligado à Secretaria da Cidadania, e essa dotação serve para manter o conselho com seus funcionários e suas despesas, sim, cotidianas de papel, papelaria, ofício, essas coisas. Mas politicamente jamais será atrelado, ou pelo menos não deve ser atrelado. O nosso, pelo menos, não é. Graças a Deus, desde sua existência lá em 91, ele se manteve isento apartidário. Até porque a questão de políticas públicas para a pessoa com deficiência, ele tem que ser apartidário, né? É um assunto, concordo, que está acima de qualquer partido, de qualquer governo. E o Conselho, historicamente, demonstra isso, né? Ele é um órgão fiscalizador, né? Deliberativo, normativo, né? Além de prestar consultoria e assessoria, tanto para o Executivo, Legislativo, você mesmo sabe disso, volta e meia você está nos perguntando, Luciano, o Conselho está sempre passando algumas informações para os nossos vereadores quando querem fazer Quando nos perguntam, a gente está sempre pronto para ajudar. E a própria comunidade como um todo, os direitos da pessoa com deficiência, como é que eu faço para conseguir isso? A pessoa ficou deficiente, como é que faz para tirar um carro com isenção, como é que faz para ter os direitos garantidos, se sentiu discriminado em alguma situação do cotidiano, aonde eu recorro, como é que eu entro com uma ação. Então, toda essa assessoria o Conselho presta à municipalidade como um todo. Agora, Luciano, você, por exemplo, aqui tem um currículo enorme seu. Você fundou a Associação de Deficientes Físicos da Baixada de Santos, a ADEFISA, participou da Comissão Municipal da Criação do Conselho. Você tem aqui um currículo muito grande de participação e que eu digo também política, porque todos nós fazemos política. Eu não duvido que no CONDEF tenha política. Eu sempre falo, dentro de casa tem política. Tem política, né? Claro. É só para que o telespectador possa entender. E, recentemente, quem esteve aqui foi a Naira, que é sua antecessora. Né? E a Naira também ela tem um verbo assim, bem solto com relação à falta de políticas para a pessoa com deficiência. E quando a gente vê Baixada Santista, a gente fala assim, Santos, a cidade é a mais preparada, é a cidade polo. Eu digo assim, menos.
Santos não é só a orla. Santos tem vários gargalos que precisam ser resolvidos, que precisam ser trabalhados e melhorados. Como que é hoje a pessoa com deficiência para circular em Santos? Falo isso porque você é presidente do CONDEF de Santos. Então, hoje, né, assim, uma questão já foi resolvida ainda no governo anterior do João Paulo, que foi a questão do 100% da frota adaptada. Você sabe que o decreto 5296, decreto federal 5296, de dezembro de 2004, deu 10 anos de prazo para que todo o transporte público fosse acessível. Uma das cidades que cumpriu isso, até mesmo antes do vencimento da data, foi Santos, que em 2012, antes do final de 2012, já estava com 100% da frota acessível. Aí você resolve uma questão, que é a questão do ir e vir, né? Pelo menos de um lado para o outro. O problema ainda é a calçada, muitas calçadas... As guias. Eu questiono muito a calçada ser pública e ser de responsabilidade do proprietário daquele imóvel, porque aí é aquela situação, você faz a tua casa, eu faço a minha, mas o nosso vizinho não faz. Acabou a calçada, acabou com o nosso quarteirão. Então, eu entendo, claro que quem sou eu para opinar, mas eu acho que os nossos políticos poderiam pensar nisso. É que tem que ser, se é público, então é de responsabilidade da prefeitura e que seja cobrado através dos impostos, enfim, essa manutenção de uma calçada igual, porque o que a gente vê também, essa questão parece uma colcha de retalhos, né? Sim. Cada um põe do seu jeito, põe da sua cor, e aí fica uma coisa que é visualmente poluída, além de não colaborar absolutamente nada com a questão da deambulação das pessoas. E aí não é só cadeirante, né? Você está falando da pessoa idosa. Santos tem uma população de idosos muito grande, que volta e meia tropica no mosaico português, num buraco que ficou aberto porque alguém foi lá mexer na luz. Raiz da árvore que acaba avançando a calçada. Isso, acaba avançando. Então, quer dizer, é bem complicado. Mas Santos tem muito que avançar, como você falou. Agora, eu vou te falar, Douglas, a gente andando... Eu estive agora recentemente em Peruíbe, nós realizamos lá na Câmara Municipal de Peruíbe o 17º Seminário Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira. São 9 municípios da Baixada, mais 15 do Vale do Ribeira, somando 24 municípios, onde a gente está se preparando para o seminário estadual, que vai eleger as propostas prioritárias de política pública para o Estado, além de eleger o colegiado do Conselho Estadual. Então, a participação muito boa, mas a gente percebe a carência dos municípios, em especial do Vale do Ribeira, né, de falta de informação, e isso é muito grave, porque a falta de informação realmente nos deixa numa inércia, né? A gente não sabe para onde correr, não sabe o que falar, não sabe a falta de comunicação, me desculpe te cortar, é uma deficiência. É uma deficiência, né? Eu acredito que o preconceito, ele acontece justamente pela falta de informação. As pessoas desconhecem o assunto, desconhecem as necessidades e, por isso, preconceituam de uma forma geral, né? E acaba errando naturalmente. Agora, Luciano, tem um outro aspecto também que eu vejo que algumas pessoas, eu digo que um grande número, essa dedução eu faço porque, segundo o censo do IBGE, se não me engano, de 2010, mostrou aqui na cidade de Santos mais de 100 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Isso. E eu não vejo, quando eu circulo pela cidade, né, eu não vejo um grande número de pessoas, mesmo nos finais de semana, de pessoas com deficiência nas ruas. Será que a maioria delas ainda se recolhe ao seu aposento? A dificuldade de deambulação é um grande fator. É claro que aí eu estou falando especificamente de um setor da deficiência, de uma área, né, que é a deficiência física. Sim. Ou mobilidade reduzida. Mas é a realidade. Agora, uma coisa que você também talvez não perceba é que tem muitos surdos, muitos cegos, muitos deficientes intelectuais que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Eu acredito sim, Douglas, que ainda as pessoas estão se escondendo, mas bem menos que antigamente, né? Antigamente a gente era proibido de sair na rua. Hoje as pessoas, até pela lei de cota, por exemplo, a questão do mercado de trabalho, né? Hoje os deficientes estão indo para o mercado de trabalho. Então é muito comum você chegar numa empresa de médio e grande porte e encontrar pessoas com deficiência trabalhando nas mais diversas áreas daquela empresa. Eu mesmo atualmente trabalho com isso, né, de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mostrando aos empresários que é muito mais legal incluir do que cumprir cota. Então isso tem facilitado bastante, é uma lei que nos favorece e hoje com o poder de consumo a gente está aí nos shoppings, está aí nas ruas. Quando você fala de cumprir cotas, o que significa, Luciano? Existe uma lei federal que reserva a empresas com mais de 100 funcionários de 1 até 5% desse grupo de funcionários, né? Então, por exemplo, empresa com 100 funcionários, 1%, empresas acima de 1.000 funcionários, 5%.
E nós temos um pessoal da área do portuário, empresas grandes, né? Então a gente percebe assim, eu preciso cumprir a cota. Aí nós estamos propondo o seguinte, ó, você tem que cumprir a cota porque é uma lei, é fato. Mas ela pode ser suave, não precisa doer nem para o deficiente e nem para o empresário. E como é que faz isso? Então nós estamos fazendo um trabalho de cadastro, criar esse cadastro, né? Chamar a pessoa com deficiência, o profissional, eventualmente, se necessário, qualificá-lo para o mercado, porque o mercado é competitivo e nós queremos, de fato, competir, quer dizer, estar junto e produzindo, né? Não apenas, então vamos contratar e deixar ele lá no cantinho porque ele não tem nenhum potencial. Tem. Talento existe, o que falta é descobrir e encaminhar conforme o talento de cada um. E o outro trabalho que é voltado para a empresa. Então, nós estamos indo dentro das empresas, oferecendo assessoria, não só na área da acessibilidade arquitetônica, mas também na área de acessibilidade de relação interpessoal, falando com gestores, fazendo palestras, vivências, oficinas, né, que facilita para os gestores das empresas olharem a pessoa com deficiência de um outro ângulo. A partir daí, então, você cria um ambiente amistoso, amigável e preparado para recepcionar essas pessoas. Eu tenho que chamar um intervalo, mas só para a gente continuar nesse ritmo, porque você vê que o Luciano fala muito bem e, lógico, às vezes as pessoas falam, Douglas, pergunta. A função do jornalista é justamente de provocar e de questionar. Você já nasceu com essa deficiência? Desde quando que você depende de uma cadeira de rodas, Luciano? Olha, eu tive poliomielite com 1 ano de idade, né? Aliás, no dia do meu aniversário, por incrível que pareça, dos 14 filhos, 7 já se foram, ficaram 7, eu sou o segundo. Eu andei com 10 meses, fui o primeiro a andar na família, andei com 10 meses e com 1 ano tive paralisia. No dia 8 de novembro, eu amanheci febril, com diarreia, vômito e não andava mais. Aliás, na época, para diagnosticar a poliomielite foi complicado. Fiquei 3 meses internado na Santa Casa com desidratação, no isolamento. Depois de 3 meses que descobriram que era poliomielite. E eu comecei a usar cadeira de roda porque eu usei aparelho ortopédico. Eu ficava de pé, tinha muleta e tal. Comecei a usar desde os meus 10 anos, fiquei até meus 28, 29 anos, quando eu tive a minha filha. E a partir daí eu fui para a cadeira de roda, por opção, naturalmente. Aliás, eu prefiro 10 mil vezes a cadeira de roda, eu sou apaixonado por cadeira de roda. Eu costumo brincar que se eu pudesse eu teria uma cadeira de roda para cada tipo de roupa, né? Para cada tipo de evento, é lógico. A cadeira de roda é tudo de bom, uma cadeira bonita, uma cadeira... Hoje a cadeira de roda não é mais aquela coisa padronizada, com aquela cara hospitalar, aquela coisa de doença, né? A cadeira de roda hoje não traz aquela imagem de doença. Ela traz uma imagem de ação, de como a do movimento, motorzinho, por exemplo? Como a do motorzinho, existem várias cadeiras, você sabe que tem várias cadeiras. O motorzinho usa uma bike, uma parece cadeira de corrida. Parece um kart do motorzinho. Ele vai lá embaixo... É de aerodinâmica, né? Então tem cadeira para basquete, cadeira para tênis. Eu acho que tem que ter cadeira para ir para casamento, cadeira para ir para praia, cadeira... Quer dizer, eu sou um apaixonado por cadeira de roda. Então, então eu tive assim, na realidade eu não nasci com a poliomielite, né? A poliomielite não se nasce, né? No momento você adquire. Por outro lado, graças a Deus, essa nossa nova geração está livre desse mal. Nossos netos, futuras gerações aí estão... Eu peço licença ao meu amigo Luciano Marques, que é o presidente do CONDEF. Luciano, volto depois de intervalo com Hora Geral. É rápido. Oi, bom dia. Hora Geral volta já.